Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos ao mais um estudo do Grupo Servos de Jesus. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Graças a Deus. Seja bem-vindo, tá, Tiago? Tiago vai ser o nosso facilitador da noite, vai trazer para nós o tema tratamento físico e espiritual na casa espírita. Então, nós vamos começar aqui com uma leitura do capítulo 134 do livro Vinha de Luz. Alfaias. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Jesus, Lucas, capítulo 17, versículo 31. A palavra do mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo de testemunha que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeição a acompanhá-lo. Muita vez, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão. Quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do conhecimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Não sabem separar as alfaias de adornos dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada. Atenda-se, antes de tudo, ao programa da vontade divina. Exemplifica-se a fraternidade e a tolerância. Acende-se a lâmpada do esforço próprio, mas que se não prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. O homem não será superior porque satisfaça a opinião passageira, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos aos amigos espirituais que nesse momento nos auxilie o nosso facilitador e que possamos estar nesse momento todos conectados em um só coração para os aprendizados da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar início ao nosso estudo? Aí eu vou te passar a palavra aí, tá, Tiago? O pessoal que está aí nos acompanhando pelo Facebook, se tiver alguma dúvida, pode postar aí, que a gente passa tudo direitinho aqui, tá? Pro Tiago. Vou te deixar à vontade, qualquer coisa, nós estamos aqui na escuta, tá, Tiago? Até mais. Ok, boa noite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação muito grande, tá? Para a gente aprender junto, né? Sobre o tratamento físico e espiritual na casa espírita. É um tema muito interessante, né? Porque quantos de nós, às vezes, né? Mesmo não sendo espírita, mas nós buscamos a casa espírita porque um amigo indicou, ou que a gente viu na televisão, para que a gente trate de nossas dores, trate das nossas aflições, que a gente vá buscar algum esclarecimento, algum alívio, e é maravilhoso, porque a doutrina espírita, ela é consoladora, ela vai nos consolar, não é? Então, primeiramente, vamos ver o que é a doença do ponto de vista da medicina humana e depois nós vamos ver a doença do ponto de vista espiritual, tá? Então, do ponto de vista humano, a doença, ela é um conjunto de sinais, de sintomas que vão nos afetar e vão alterar o nosso estado normal de saúde, né? O vocábulo doença, ele vem do latim, é de origem latina, que significa doentia, ou seja, dor, padecimento. E, em geral, a doença, ela traz como característica
a ausência de saúde, né? Na maioria dos casos, um estado que vai atingir um indivíduo e vai provocar ali muitos distúrbios nas suas funções, tanto físicas como também mentais. E ela vai poder ser causada aí por inúmeros fatores, né? Que a gente chama de exogênios, ou seja, externos do ambiente, ou endógenos, internos, às vezes do nosso próprio organismo, né? Do ambiente externo, muito comum, doenças causadas por bactérias, por vírus, e endógenos, internos, né? Por exemplo, a gente tem doenças autoimunes, que é o nosso próprio sistema imunológico, né? Que uma célula fica atacando as células sadias do corpo. E do ponto de vista espiritual, o que é uma doença? Bom, a doutrina espírita vem nos esclarecer que a doença ela é um desequilíbrio espiritual no qual, em um momento na nossa evolução, nós prejudicamos a nós ou ao nosso próximo, e aí, com o mau uso do nosso livre-arbítrio, nós infringimos as leis de Deus. E aonde as leis de Deus estão na nossa consciência. E em um momento ou outro, podendo ser nessa reencarnação, ou nas reencarnações futuras, ou até mesmo que a gente fala, né? Como Deus é um amor tão grande, às vezes o débito que a gente tem, ele parcela no cartão de crédito divino. Divino que às vezes por quê? A gente pega a dívida, paga um pouquinho nessa reencarnação, depois paga um pouquinho na outra, paga um pouquinho na outra, para amenizar, né? Porque às vezes se fosse nenhuma só, talvez não daríamos conta. Apesar que Deus não dá fardos pesados em ombros fracos, não é? Podemos ficar tranquilo em relação a isso. Mas são oportunidades, né, que nós vamos reparar o débito cometido, que muitas vezes vem em formas de doenças. Em muitas vezes. Não é sempre, tá? Não é sempre, não. Às vezes pode vir por inúmeras outras formas. Por isso que a doutrina espírita é fé raciocinada. Não é receita de bolo, não é? Então, às vezes, se eu estou com a doença, não significa que eu prejudiquei alguém no passado. Às vezes eu posso ter uma doença, né, aqui agora, porque eu usei mal o meu livre-arbítrio. Comi muito doce, não é? Comi muita sobremesa fora do limite, né? E aí tive uma diabetes, né? Ou eu sou viciado naquela gordurinha da picanha, ali do contrafilé, no churrasco, de tanto comer gordura, né? Fico com colesterol alto, não é mesmo? Quantos aí nesse momento, né, estão ali desperdiçando sua saúde, fumando um cigarrinho de maconha, não é? Trazendo ali os excessos da bebida alcoólica, não é? Até mesmo nas dietas malucas, sem orientação de um profissional adequado, né? Feito pela ignorância da própria pessoa. São situações que vão nos conduzir a uma debilidade no corpo e, consequentemente, doenças graves. Às vezes, a gente pode até começar a sofrer um pouquinho aqui nessa reencarnação, mas lá nas outras, a consequência dessa começa a aparecer. E aí vem por essas questões de doença, né? Então a doutrina espírita não é receita de bolo. A gente precisa estar bem ciente disso, não é? Então, essas doenças, quando elas vêm nos acontecer, elas são regidas pela lei que a gente chama de lei de causa e efeito. Tiago, que lei que é essa? Eu explico, né? É a lei, o que eu planto, eu colho. Ou seja, se eu planto bem, se eu faço bem, vou colher boas amizades, vou colher saúde, vou colher paz, vou colher tranquilidade, não é mesmo? Agora, se eu pratico mal, se eu pratico a ignorância, eu vou colher uma série de coisas aflitivas, não é? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos explicar no capítulo 28, né? Uma coisa muito interessante lá nas preces pelos doentes e obsediados, né? No item 77, ele vem nos falar que a espiritualidade nos explica que as doenças, elas fazem parte das provas e das necessidades da vida terrena. Mas veja bem, fazem parte da vida. Em nenhum momento a espiritualidade, ela fala que é obrigatória. Em hipótese alguma. Por quê? Porque temos um Deus de amor.
Um Deus de amor não vai criar ninguém para sofrer, não é? A justiça dele é muito grande, ele é justo, ele não erra, né? A gente não vai passar por uma doença sem uma necessidade, não é? Todas as doenças, elas trazem ensinamentos para nós, onde que a gente aprendendo esse ensinamento e pondo ele em prática, é preciso pôr em prática, porque a fé precisa ter obra, aí sim, eu vou aos poucos me libertando dessa doença, porque eu estou aprendendo o que ela tem a me ensinar. Ah, Tiago, mas se eu tiver uma doença incurável? Tudo bem. Às vezes você vai passar essa reencarnação com essa doença. Mas na próxima reencarnação, você não vai tê-la. Porque tem espíritos que, de tão ilusórios, de tão ignorância, de tão preso às situações inferiores, que eles entram com uma doença, saem da reencarnação com essa doença e entram com a mesma nas reencarnações futuras. Por quê? Porque não está aprendendo o que ela está ensinando. A doutrina espírita fala muito, o acaso não existe. Então, tudo que nos acontece tem um motivo, uma causa e ensinamentos, não é? Porque essas doenças foi da minha própria irresponsabilidade na condução do meu livre-arbítrio. Deus, ele sempre nos dá 3 professoras para que nós podemos aprender e a realizar a nossa evolução. A primeira professora é a professora chamada-se amor. Podemos aprender com amor. No Livro dos Espíritos, é claro, na hora que se refere ao livre-arbítrio, Kardec pergunta, se tá, o espírito ele pode escolher o caminho do bem e do mal, tem espíritos que sempre escolheram o caminho do bem, e Kardec coloca sim, tem espíritos que sim, sempre foram no caminho do bem. E a consequência disso, o que que é? Vão chegar mais rápido a Deus, sem sofrimentos, sem doenças, não é? Então, quem vem nos ensinar a amar? Jesus, o amor em pessoa, não é? Se a gente não aprende com amor, Deus nos traz uma segunda professora para que a gente possa aprender. Aprender o quê? A praticar suas leis. Quais as leis? Respeitar o próximo como eu gostaria de ser respeitado, não é? Então, que professora é essa? É a inteligência. Somos espíritos, seres inteligentes da criação. Então, como que eu vou aprender com essa inteligência? Ao fato ali do meu dia a dia, ao fazer uma escolha, eu penso e reflito. Eu tenho a opção A e B. Qual que Jesus escolheria? A, Jesus escolheria a B. Então eu escolho, eu uso a minha razão para fazer o bem. Eu posso até não querer e não gostar, ou às vezes não fazer, mas eu vou ali e escolho bem. Por exemplo, eu estou ali indo para o grupo Servos de Jesus pela Cristiano Machado e uma pessoa me fecha. Mesmo estando errado, ela me xinga. Eu tenho a opção de deixar isso para lá, ou eu também tenho a opção de seguir essa pessoa, fechar, xingar, né? Qual eu vou escolher? O que a razão me fala? A razão vai me falar, não, deixa isso para lá, né? Jesus não xingaria, Jesus não perseguiria, Jesus não ia ficar fechando. Então essa é a inteligência. Mas quando a gente não aprende com amor, quando a gente não aprende com inteligência, aí vem a professora, a última que vai nos ensinar a dor, né? A gente até brinca, né? Desperta a dor, ou seja, desperta pela dor das nossas ilusões, das nossas ignorâncias, não é? Para que a gente possa seguir a nossa evolução. Então veja, não é obrigatório, não é, nós passarmos pela doença. Se estamos passando ali, é porque é uma necessidade, nós procuramos com as nossas próprias mãos numa condução do nosso livre-arbítrio equivocado. As doenças, elas são inerentes à nossa grosseria da nossa natureza material. Ainda na nossa evolução, no nível da nossa evolução espiritual, é como se a gente estivesse no início da civilização, tá? Porque nós estamos no mundo de provas e expiação, e nós estamos nesse período de regeneração, né? Passamos provas e expiação, estamos num momento de regeneração, né? Aliás, estamos num momento de transição. Tem provas, expiação,
vem um momento de transição, que é o que nós estamos, e depois vem a regeneração. Mas o mundo antes desse provas e expiação é o mundo primitivo, do homem da caverna, das animalidades. Então, quando a gente está saindo aqui da provas e expiação e indo para o mundo de regeneração, a gente está nesse meio termo, nessa transição, a gente pode se considerar que aquela criança saindo do jardim de infância e indo para a primeira série, mas está lá, não vai ou não vai, vai ou não vai. Nós vamos, cada um ao seu ritmo, mas a evolução prossegue. Por quê? Essa parte dessas inferioridades ainda é muito comum no nosso mundo, né? Agora, nós podemos observar, não é? Podemos observar tranquilamente, até pelo que nós estamos vivenciando pelo coronavírus, né? Coisas impressionantes, não é? Tem pessoas que não estão se contaminando, tem umas que estão se contaminando e desencarnam rápido, né? Porque estava no seu planejamento encarnatório, e outras pessoas têm a doença e a doença não se manifesta. Então, por que estamos ali em diferentes níveis evolutivos? Estamos ali com diferentes necessidades, umas pessoas com a necessidade de passar pela doença da Covid, outras não vão ter necessidade, porque escolheram outros caminhos, né? Então, as paixões inferiores, elas moram dentro do nosso coração. E também os nossos excessos. E esses excessos, essas paixões inferiores, né? Essas situações infringem o Evangelho de Jesus, infringem as leis de Deus. E o que acontece? Né? Em muitas vezes, essas posturas, né, nós trazemos de várias reencarnações. É isso que uma coisa muito interessante que a gente tem que ter em mente, né, da gente fazer um processo de mudança. Nós vamos falar até um pouquinho mais à frente, mas vamos adiantar. Esse processo de mudança, esse processo de reforma íntima, pelo amor. Não sendo um processo punitivo, não sendo um processo, né, violento contra nós mesmos. Vamos supor, eu lá descobri que eu sou muito ganancioso. Só que às vezes essa ganância, ela é uma postura minha de 2, de 3, de 4, de 5, de 7 reencarnações atrás. Então, pode ser que nessa reencarnação eu estou no início do seu combate. E só de aceitar a sua imperfeição já é uma grande vitória. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente precisa romper com estas heranças inferiores da nossa moral, porque nós precisamos combatê-la com duas questões, não é? Primeiro, como que eu combato uma imperfeição minha? Eu vou combater ali com autoconhecimento. Por que com autoconhecimento? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou saber o que eu tenho a mudar? Se eu não meditar, se eu não refletir, como é que eu vou descobrir que eu sou ganancioso? Às vezes uma outra pessoa, numa discussão, uma namorada, o marido, a esposa, o filho, pode até me falar, você é assim, você é assado. Mas se eu não parar para refletir, se eu não parar para meditar, se eu não aceitar como eu sou, não é? Não vou conseguir mudar. Por isso que no Evangelho de Jesus, ele trabalha no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Somos nós, nos conhecendo e praticando a reforma íntima, que é a mudança da nossa postura, vamos nos libertar das paixões inferiores que moram ainda no solo árido ainda do nosso coração, árido de amor, árido de paciência, árido de compreensão, árido de fé. E aí, quando eu começo a combater, igual no meu caso eu citei a ganância, eu vou começar a controlar a ganância e não deixar que ela me controle. Com consequência, eu não vou ser conduzido pela prova da ganância. E às vezes a prova da ganância, né, pode me conduzir a determinadas doenças, né? Às vezes o querer ter muita coisa, eu posso ficar estressado. Olha pra você ver. Aí eu não começo a trabalhar o estresse. Esse estresse começa a crescer
começa a virar uma ansiedade, essa ansiedade começa a me dominar, e uma ansiedade pode se tornar tranquilamente um transtorno de ansiedade. E aí eu precisar fazer um acompanhamento psiquiátrico, né, ali com auxílio da medicação terrena, para que eu tenha uma qualidade de vida e para que seja estabilizado, né, para que a situação não piore. Então, o que acontece? Nós precisamos ter a reforma íntima e o autoconhecimento. Aí nós vamos trabalhar a nossa fé raciocinada. E uma fé raciocinada, ela precisa ter obras, não é? Não basta dizer eu creio, não basta dizer eu vou no centro espírita, eu tomo passe, se você não muda. Toda religião ligada ao Cristo, seja espírita, seja católica, seja protestante, ou outra que for, eu preciso ter mudanças na minha postura. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina de evolução. Ela é uma doutrina de mudanças de postura, tanto que quando Jesus escolhe os 12 apóstolos e depois se transformam, né, em grandes missionários, eles tiveram a grande mudança no seu dia a dia, né? Pedro em relação à sua fé, Tiago, não é mesmo? Então a gente precisa ter essa fé com obras. Mas como a gente tem um Deus de amor, e conforme explica, né, o livro dos Espíritos, que o amor de Deus é infinitamente superior ao amor de uma mãe, ele, quando a gente está passando por alguma doença, né, quando nos vê meritórios, com mérito, para que a gente atinja um reestabelecimento orgânico, ele concede inúmeros meios para que podemos obter a cura ou a estabilização ou a amenização dos nossos males orgânicos ou até psíquicos que nos afligem. Mas veja bem, se tivermos mérito, merecimento, se tivermos a postura cômoda, preguiçosa ou egoísta, nós não vamos obter ajuda. Por isso que Kardec explica muito bem nas revistas espíritas, né, que não existe milagre. A doutrina espírita ela fala muito isso. O que existe é mérito decorrido do nosso esforço na mudança de postura, né, por meio do autoconhecimento, da reforma íntima, e aí então Deus concede, né, porque a gente aprendeu com a doença, não vai ter mais necessidade da gente ter ela, e o que Deus faz? Ele a retira, ou ele inativa, não é? Por isso que o Evangelho de Jesus é bem claro em relação a isso, quando nos diz que a maioria das pessoas que foram curadas por Jesus, em seus inúmeros milagres, com cegos, com paralíticos, com pessoas que tinham a lepra, né? Essas pessoas foram curadas, mas voltaram a ter a mesma enfermidade tempos depois. Por que que isso aconteceu? Porque não mudaram as posturas que as levaram até essa enfermidade, não é? Vamos supor, se eu ali, olha para você ver que interessante, vamos pegar o mal do século, não é? Ali uma ansiedade, não é? Se eu não começar a combater essa ansiedade, ela pode começar a afetar meu estômago, que é muito comum, não é? Se eu não começo a combater, se eu vou deixando a coisa andar, né, eu vou sentindo aquela dorzinha de estômago, tudo, a situação evolui para uma gastrite, né? Até que a gente chama os casos mais graves de gastrite nervosa. Agora, se eu continuo insistindo com posturas de ansiedade ou posturas de raiva, de ódio, que é muito comum também, né? O que acontece? Essa gastrite ela vai evoluir. Então, de uma gastrite ela passa para uma úlcera. E eu não combato essa raiva, essa ansiedade, tudo tem que ser do meu jeito. Se não for, a situação fica feia. É o famoso não levar desaforo para casa também. O que faz? A gastrite, a ansiedade, a raiva evoluiu para a gastrite evolui para uma úlcera. Se a gente não olhar, a úlcera
evolui para um câncer de estômago, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, muita vigilância, e o que vai nos ajudar a ter uma vigilância muito grande é justamente a gente tirar 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia e começa a refletir, a meditar, a fiscalizar como foi o seu dia. Eu acordei, eu fui no ônibus, como que eu estava no ônibus? Eu fiquei com raiva, não fiquei, uma pessoa furou minha fila lá, qual que foi a minha reação? Com o objetivo de eu ver quem eu sou, o que eu estou errando, o que eu estou acertando, e se eu descobrir que eu errei uma coisa hoje 10 vezes, que amanhã eu me esforce para errar 9. Porque se eu não mudar, isso vai e pode tranquilamente me conduzir a uma doença, não é? E eu buscar uma casa espírita para um tratamento físico e espiritual, não é? Então, o que que acontece? A gente precisa ter essa mudança de postura. Isso é muito importante. E é simples, 5, 10 minutinhos, tira para fazer o autoconhecimento, seja antes de você dormir, seja na hora que você acorda, no momento mais tranquilo que você tem na sua casa. Mas se a gente não se conhecer, nós vamos ficar. Olha só, hein? Como o cachorrinho, sabe o cachorro quando ele fica correndo atrás do rabo? Ele corre, corre, corre e fica no mesmo lugar. Ele corre, corre, corre para pegar o rabinho, não pega e fica no mesmo lugar. E isso acontece conosco sem o autoconhecimento, sem a reforma íntima. Estagnamos na nossa evolução. E quanto mais fizermos, com mais dedicação, com mais disciplina, o autoconhecimento com a reforma íntima, mais rápido vamos evoluir no nosso processo evolutivo e menos vamos sofrer, ou às vezes nem sofrer. Porque para evoluir não é necessário sofrer. O sofrimento é resultado da nossa ignorância, no cumprimento das leis de Deus. Ok? Vamos falar aqui um pouco, né, de como que ocorre o processo dos tratamentos espirituais no centro espírita. Então é interessante que quando a medicação terrena não consegue fazer o efeito desejado, nós temos na doutrina espírita o auxílio do magnetismo ao plano, porque Kardec fala que todos somos médios, mas nós temos médios que a gente chama de sensitivo, tá? Que é aquele que não vai ver espíritos o tempo todo, não vai conseguir fazer processo de cura, mas uma vez ou outra ele sonha, ele tem um sonho, é aquela pessoa que ela está pensando no amigo, e o amigo liga, às vezes uma pessoa que vai ter um pressentimento de acontecer uma coisa ruim, e aquela coisa ruim acontece. Mas nós temos o outro tipo de médio, que a gente chama de médio ostensivo. Então, o próprio nome fala, ostensivo, ostensividade, né? De estar com o plano espiritual, aonde que aí sim, ele vai conseguir dar passividade, o espírito vai falar através, né, da garganta dele, do centro laríngeo, né, que a gente chama de mediunidade, né, de psicofonia, e especificamente, como no nosso caso é tratamento físico e espiritual, vão ter os médios, não é? Que ali eles vão produzir substância, fluidos de cura para ajudar o próximo. Cada centro espírita trabalha isso de uma determinada maneira, né? O servo de Jesus trabalha. Na nossa casa a gente tem duas reuniões, né, de cura, uma destinada com mais exclusividade ao passe de coluna, tá? Ao passe de coluna, porque dores na coluna é um mal que atinge muita gente, né? Muita gente, inclusive pessoas novas. Então, vai ser um passe que vai restabelecer organicamente mais essa dor nesse ponto, né? É um tratamento especializado, ok? Também é um passe que é utilizado para tratamento desobsessivo, quando tem uma ligação mais forte, a ligação ocorre na parte da trás. E nós temos a reunião de ectoplasmia,
que é uma doação mais ostensiva do ectoplasma que o médio de cura produz no seu centro de força umbilical. Ele fica no rumo do umbigo mesmo, que é ali que é produzido esse ectoplasma, que ele vai doar a uma outra pessoa para restabelecer aquele mal orgânico que ela tem, tá? Isso aí é muito comum, tá? Cada casa trabalha de um jeitinho, tem casa que trabalha sem ser com especialidades, tem casa que trabalha com o que a pessoa está sentindo, ela pode ir lá, ela vai ser ajudada, né? A gente já participou de outras reuniões também que são assim, muito produtivas, muito boas, e a gente percebe, né, que ao passar do tempo tem aumentado muito esse número de médiuns de cura, tá? Talvez a gente tenha até o porquê do agora, né, tá aumentando, porque surgem muitas necessidades que a gente tem, e o espiritismo, ele vem nos revelar, né, essa força poderosa da mediunidade curadora, não é? Que Jesus nos mostrou muito bem. O melhor exemplo disso que a gente teve era Jesus, né? Restabelecendo a visão dos cegos, reparando os paralíticos, as pessoas que tinham lepra, né? E uma questão muito importante também é a influência da prece, né? Porque nada adianta, né, eu ir lá no centro espírita e não fazer a minha parte. Então, se eu pedir a Deus por meio de uma prece, que a gente conversa, né, com Deus mais perto, de maneira mais íntima, né, na hora que eu estou ali recebendo aquela bênção, tá? É muito importante eu estar em prece, né, estar numa posição de humildade, numa posição próxima a Deus, porque a prece, ela tem um poder muito grande. Às vezes até a gente menospreza, às vezes até a gente recorre pouco a ela, e quando a gente recorre mais, é quando a gente está precisando. Porque não pode, né? A gente tem que recorrer em todas as situações. Nos momentos bons para agradecer, nos momentos que a gente esteja precisando, pedir aquela famosa ajudinha também, não é? Mas a gente precisa recorrer à prece, porque a prece também é um meio da gente se curar, não é? É uma ferramenta muito importante. Jesus, ao final de todos os dias, ele se recolhia ao Monte das Oliveiras para meditar e para fazer prece a Deus. Então, Jesus, como espírito puro, tinha essa necessidade, quem dirá de nós, não é? É aí que a gente precisa mesmo, não é? Como a mediunidade curadora funciona? Nós até começamos a explicar, né, pela produção do ectoplasma no centro de força umbilical, tá? Por isso que é muito comum, a gente participou há muitos anos, né, uma boa experiência em reunião de educação mediúnica, e na educação mediúnica aparece todos os tipos de médios, né, médio de cura, médio de vidência, médio de psicofonia, médio de psicografia, mas é interessante que como é que a gente começa a perceber que a pessoa ela é um médio de cura, né? Antigamente falava-se médio de efeito físico, tá? Então, se vocês lerem em literaturas que não foram atualizadas, ou em algumas obras, ou até alguns palestrantes falando médio de efeito físico, é a mesma coisa que médio de cura. Por quê? Porque para fazer o efeito físico precisa da produção do ectoplasma, tá? Então é a mesma coisa, ok? Então o que acontece? Como que a gente percebe? Porque a pessoa, quando ela está lá na mesa mediúnica, a gente, como esclarecedor, a gente chega para a pessoa, pergunta, ô fulano, o que está acontecendo? A gente vê que você está desinquieto, eu estou sentindo muito enjoo. Ah, ou senão meu estômago está doendo. Quando às vezes o médium é tão ostensivo e tão forte, que tem aquelas mediunidades daquelas fortes mesmo, às vezes ele precisa até sair da reunião e ir no banheiro, porque dá dor de barriga nele. É comum, porque a produção de ectoplasma é tão grande, né, que ele tem esses pequenos contratempos. Com o tempo ele vai se acostumando, com o tempo ele vai se autocontrolando, autoadestrando, né, e aí isso para de acontecer. Às vezes até uns reclamam, né, minha boca tá com gosto ruim, né, minha boca tá com gosto estranho. Aliás, ruim não, porque o ectoplasma não tem gosto,
mas eles começam a ter um gosto estranho na minha boca, uma coisa estranha. Por quê? Na hora de doar o ectoplasma, o médium vai doar pelos seus orifícios, ok? Então, se vocês jogarem no Google, provavelmente vocês vão achar alguma... Joga lá imagens de efeitos físicos do Chico Xavier. Então, geralmente, o médium de efeito físico, ele vai doar esse ectoplasma, geralmente. O mais comum é sair pela boca, tá? Sai mais pela boca, sai também pelo nariz e pelas orelhas, tá? Se não me engano, tem até uma foto no Google que tem o ectoplasma, eles fotografaram, dá para ver como se fosse uma nuvem saindo, não é visível, só vê quem tem mediunidade de vidência, né? Mas dá para sair ver aquela nuvenzinha saindo e indo para as pessoas, tá? E uma coisa muito interessante, essa mediunidade, ela independe da nossa moral. Então, eu posso ser a pessoa mais mau caráter possível, mais complicada, que gosta mais de prejudicar o próximo, e ter uma mediunidade de cura fantástica. Aquelas assim que você fica até impressionada, meu Deus. Mas ela independe da moral. Claro que quanto mais eu me aproximar de Jesus, eu exercer a mediunidade com Jesus, muito mais bem amparado eu vou ser, eu vou ter muito mais proteção de não cair em processos obsessivos, e, obviamente, né, vou ter uma reencarnação ali com muita produtividade, né, muito boa. Agora, se eu ficar me desviando, utilizar esse recurso para cobrar, né, utilizar esse recurso para outras situações inferiores, né, aí eu vou estar exercendo essa mediunidade sem Jesus. Por que nós estamos falando isso? Porque não adianta ir na casa espírita buscar o tratamento para as nossas doenças e não fazer a nossa parte. Tem um ditado muito antigo, tá? Que tá lá: faça a tua parte que eu te ajudarei. Né? Deus e Jesus sempre nos ajudam. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não precisa ter Deus e Jesus como os nossos empregados. Não. A fé ela precisa ter obra, precisamos sair do comodismo, precisamos sair do imediatismo, porque nós, quando estamos passando por alguma doença, por alguma aflição orgânica, né, a gente pensa, foi eu que taquei a pedra na cruz, e a gente geralmente quer ser curado no nosso tempo, quando a gente quer. Só que tem uma coisa, o tempo não é nosso, é de Deus, e a cura, ou estabelecimento, ou amenização do problema vem com a autorização de Deus. Porque se a gente se revoltar, se a gente xingar, se a gente falar que deve ter sido eu que taquei a pedra na cruz, não vai adiantar, não vai resolver o problema e vai piorar. Não é? Senão nós vamos virar os famosos papapasses. Ou seja, toda reunião pública que eu vou tem que tomar o passe. E o passe a gente toma quando a gente tem a necessidade. Né? É claro que às vezes a pessoa trabalha em ambientes muito estressantes, muito pesados, muito violentos, e às vezes ela tem a necessidade mesmo de tomar passe toda semana. Mas a gente tem que tomar quando a gente tem necessidade. É a mesma coisa, né? Tem o Papa Cura, ou seja, as pessoas que viciam nesses processos e que não fazem a sua parte. A gente tem experiência, né? Muito interessante. Tinha um médium de cura muito bom lá, que a gente é amigo até hoje e tudo. E aí tinha uns trabalhadores na casa, eu tô com uma dor de cabeça, enxaqueca, vou lá no fulano, tomar um passe. Que aí passa. Passava? Passava. Tem a mediunidade de cura, não é? Ali teve uma permissão, né? Mas por que não meditar? Mas por que eu tô com a dor de cabeça? É porque eu sou uma pessoa nervosa, estressada e ansiosa? Então eu tenho que combater isso. Porque enquanto eu não combater isso, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, ela vai voltar. Ela vai voltar. Eu tenho que ir na origem. Não é? Ok? Por que nós estamos falando isso? Porque as pessoas vão se viciando, né? Faz uma coisa errada ali, ou simplesmente não muda de postura, ou se sente mal, ou como diz os populares, né? Pessoa ainda que não estudou doutrina espírita. Eu vou tomar um passe, eu vou ali fazer um tratamento espiritual, que hoje eu estou precisando. Hoje eu estou carregado. Não é? Aí vai lá, melhora, sente alívio, aí depois volta com as mesmas posturas, né?
E depois passa algumas horas, poucos dias, continua errando, continua com as mesmas posturas, né? Ou faz uma coisa errada ali, vai tomar uma água fluidificada, né? Ou está com uma dorzinha de cabeça ali, no estômago ali, vai lá no tratamento espiritual. E o que que é errado nisso? Se buscamos o tratamento, mas não nos esforçamos para domar a nossa má tendência, que nos levou àquela determinada enfermidade, estamos tratando a espiritualidade, os médiuns, os tarefeiros da casa espírita, como os nossos empregados. E não são. São amigos que nos auxiliam com carinho, com dedicação, né? Porque organizar um trabalho desse não é fácil, né? São nossos amigos, né? Mas o trabalho é nossa responsabilidade, né? Tá bom, mas aí a gente tem que pensar, né, a origem dos nossos problemas, ok? Por que nós estamos falando isso? Porque a coordenação nos pediu para trabalhar sobre o Evangelho de Lucas. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de Lucas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 8. E também o capítulo 44 do livro Pão Nosso. Vamos dar uma olhadinha. É sempre útil. Não, peraí, ó. Aqui, ó. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo físico, em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. É que o Emmanuel está nos alertando. Se não mudar de postura, a gente vicia. Porque a gente vai muito pro lado da preguiça, do comodismo, do que é sempre fácil, é sempre melhor, e nem sempre, né? E Emmanuel continua. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior, ó, quando Deus dá permissão, para que isto, contudo, em fase de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminhar redentor. É interessante, a gente começa a observar nas reuniões de cura, comportamento das pessoas, né? E algumas pessoas chegam lá, né, na nossa casa mesmo, por ordem de chegada. Então a pessoa chega e tem a fila. E gente chegando, furando fila, né? Que é um ato de corrupção, é um ato de desrespeito ao próximo tão grande. Ou seja, a pessoa já chega no centro espírita fazendo trem errado, né? E ainda quer obter essas concessões, esses benefícios. Então a gente vê que às vezes a pessoa fica 1, 2, 3, 4 anos, eu observo muito isso, nessas reuniões, e a situação dela não muda. Por que ela não muda? Porque ela não tem mérito. Ela não respeita o próximo, no básico. E muitas vezes, essa doença é uma bênção que Deus a concede para ela para servir ali de um limitador das suas ações. Porque se ela não tivesse essa doença, se ela tivesse plena liberdade, ela faria coisas piores. Então, essa doença está limitando ela a ela utilizar bem o livre-arbítrio. Enquanto ela não mudar de posturas, esse limitador, não é, não vai sumir, não vai melhorar, tá? No livro Consolador, na questão 96, o Emmanuel nos começa a nos explicar umas questões muito interessantes, que a gente gostaria de dividir aqui com vocês. Ele pergunta assim, toda moléstia, aliás, é perguntado para o Emmanuel, toda moléstia, ou seja, todas as doenças do corpo, têm ascendentes espirituais? Só, será que é alguma coisa espiritual? E aí o Emmanuel fala, olha que explicação bem clara, gente, que as chagas da alma, elas vêm se manifestar através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. O que é isso? Kardec, ele vem explicar para nós, tá? Na Revista Espírita, vamos dar uma olhada aqui, na Revista Espírita de 1867, fevereiro, as 3 causas principais da doença. E nele fala lá, lembra que lá no início eu falei que as doenças são porque desrespeitamos as leis de Deus para conosco e para com o próximo?
né? Aonde estão as leis de Deus? Na nossa consciência, tá? Ok. E quando a gente desrespeita isso, onde fica gravado, tá? Esse delito? Na nossa mente, na mente do espírito, né? Então, como a mente está doente, como o espírito está doente, a reencarnação vai funcionar para ele como? A reencarnação vai funcionar para ele como um processo depurativo, curativo. Então, a nossa casa, quando ela não está suja, a gente vai ter que limpar e a gente não joga essa sujeira no lixo. Pois é, quando o nosso espírito está doente, quando esse débito está na nossa mente, o espírito vai começar a se depurar, vai começar a se limpar, e estas impurezas vão ser refletidas aonde? No perispírito, um envoltório semimaterial que o espírito utiliza para controlar o corpo. Por sua vez, impresso no perispírito, o perispírito vai precisar se limpar, vai precisar se depurar. E aonde que ele se depura? No corpo. Então, nessa explicação, a gente percebeu o seguinte, que as doenças, né, orgânicas, né, é esse processo depurativo do perispírito. As questões e doenças de transtornos mentais, as doenças psiquiátricas, neurológicas, não é? São mais derivadas da mente, mas que mesmo assim vão ser refletidas em debilidades no nosso aparelho cerebral, no nosso aparelho, nosso sistema nervoso também, ok? Então, independente se vão ser questões mentais, orgânicas, o espírito vai precisar se depurar, vai jogar isso no perispírito, que por sua vez vai jogar isso no corpo. E olha que coisa interessante. Se a gente não aprender com essa doença, se a gente passar essa reencarnação doente, o que vai acontecer? Desencarnamos, morremos. Então, lá no plano espiritual, nós não voltemos o corpo. O corpo fica aqui, fazendo parte do processo normal da decomposição da natureza. Mas o espírito vai continuar com seu perispírito. O perispírito vai continuar doente. E aí o espírito vai ficar doente no plano espiritual. Porque está ali também se depurando. Então, viu a importância da gente aprender com a doença, da gente trabalhar a doença? Tanto para a gente ter uma saúde aqui, reencarnado, como lá no plano espiritual também. O André Luiz nos mostra isso muito bem no livro Nosso Lar, né? Lá no capítulo chama Câmaras, se eu não me engano. Está naquele capítulo das câmaras de retificação, né? Que ele recebe pessoas doentes e nessas câmaras, nesse setor do nosso lar, é onde que recebe os doentes. E as pessoas têm lá suas doenças normais, muitas vezes as que levaram ela ao desencarne, né? Por quê? Porque não foram trabalhadas no processo de autoconhecimento e reforma íntima. E isso vai acompanhando o espírito. Se ele não conseguir trabalhar no plano espiritual, ele volta, reencarna e vai continuar um espírito doente, tá? Isso, né, vem muito. E ainda aí, a Emmanuel continua a explicação dele, né? E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. O remédio está dentro de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Onde está o remédio? Na boa vontade. Desculpa, na boa vontade. O Emmanuel, ele fala no livro Monte Acima que todos os nossos problemas seguem a má vontade. Ou seja, eu tive a má vontade de seguir a Deus, seguir suas leis, conduzir mal o meu livre-arbítrio e parei nas doenças. Então, eu preciso ter a boa vontade de me ajudar. Porque se eu não me ajudar, não vai ter como, não é? A gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Na questão 101, continuando no livro Consolador, é perguntado para Emmanuel, por que não será permitida às entidades espirituais a revelações dos processos de cura da lepra, do câncer, até hoje que a gente não tem
a cura dessas doenças, né? A gente tem o tratamento, né? Para dar um pouco mais de qualidade de vida para a pessoa. O Emmanuel nos fala, né, o seguinte: antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução, né? Ou seja, é, o plano espiritual ele não pode quebrar o ritmo do nosso aprendizado, porque o que ele quer dizer aqui é que a gente tem que aprender com essas doenças. Elas vêm nos ensinar algumas coisas. Não significa que se eu tiver uma doença e meus parentes tiverem a mesma doença, ou até o mesmo um irmão gêmeo meu, ali vão ter aprendizados diferentes para cada um. Ninguém é igual, não é? Ok? Tranquilo? E ele faz até uma observação. Além de tudo, a doença incurável ela vai trazer muitos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrece a vaidade? Olha só que coisa interessante. O Emmanuel nos chama a reflexão. Ele pergunta: quantas doenças aí não estão trabalhando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade? Observem, né? Quem trabalha na área da saúde ou quem fica com muito doente. Ou quando a gente tem uma doente na família. Quantas pessoas são mais solidárias na doença? E por que na bonança não são? No churrasquinho, na picanha no final de semana, na cervejinha. Esses momentos a gente até esquece de ajudar o próximo. Mas a gente não esquece de assistir o jogo do Atlético e do Cruzeiro. A gente não esquece de ir no shopping. Isso a gente não esquece. Mas do próximo a gente esquece. Então, Emmanuel vem nos alertar muito até isso, né? E, né, o Emmanuel, ele fala muitas coisas boas para que a gente possa estar refletindo, né? E uma coisa que a gente vai trazer, porque a gente não fica muito preso nessas reuniões de tratamento físico e espiritual, né? Nós não vemos, mas são feitas verdadeiras curas nas reuniões públicas, no passe, a importância que tem o culto no lar. André Luiz relata muito bem os benefícios no culto do lar, lá no livro Libertação, no caso da obsessão de Margarida, os benefícios do passe, da reunião pública, né? São ferramentas que são indicadas em todos os casos em processos obsessivos, não é? Em processos que a gente está precisando de orientação, porque a palestra ali está me levando conhecimento, a palestra está me levando consolo. Ah, mas Tiago, mas eu estou fazendo em casa porque é virtual, a gente está em tempo de isolamento social, não interessa. Jesus falou em seu evangelho: aonde estiver dois falando em meu nome, ali eu estarei. Ah, mas eu estou sozinho. Mas seu guia espiritual está com você. Estamos cercados de nuvens de testemunha. Você pode estar sozinho de encarnado aí, viu? Mas desencarnado, você pode ter certeza que tem muitos aí perto de você, não é? E o Conduta Espírita, ele vem nos falar no capítulo 22, perante os doentes, uma postura que a gente tem que ter agora, em outro ponto de vista, em relação aos doentes. Eu não como doente, mas sim como um acompanhante, como um convivente dessa pessoa, para ali eu estar auxiliando ela, para que eu tenha a responsabilidade de dar mais atenção, mais cuidado, não é? E não é só doente do corpo, é doença da alma. Uma doença da alma que é muito comum nos nossos dias, o suicídio. Você sabia, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. E por que não são? Porque muitas pessoas que estão na casa com essa pessoa, às vezes não tem 10, 30 minutos de diálogo, de conversa com ela por dia, e não percebe que essa pessoa está precisando de ajuda. Quando vão perceber que ela está precisando de ajuda, ela já cometeu suicídio. É uma doença da alma, não é? Porque a doença do corpo é muito fácil você perceber. A pessoa vai ficar ali raquítica, muda de cor, padece, geme e tudo mais. As doenças do espírito, às vezes, nem sempre. Há uma obsessão, às vezes, ela nem sempre é visível. É difícil a gente perceber uma pessoa obsediada, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de ajudá-la no seu processo de reabilitação, de cuidado. Porque, gente, o antídoto do mal
é a perseverança do bem, não é? Por isso que Jesus fala, em verdade vos digo que quando o figestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 40, não é? E é muito interessante a gente até perceber, a gente vai utilizar agora a Revista Espírita, de 1868, março, ensaio teórico das curas instantâneas. O que ele vem falar aqui conosco? Por que que alguns processos de cura e algumas pessoas têm uma cura mais rápida e até mesmo instantânea e outras não? Nem sempre está ligado à questão do mérito. Lembra que eu falei o mérito há uns minutos anteriores? Pode ser que, às vezes, se houver essa doação de energia que o médium dá, né, que a gente chamou, né, de ectoplasma, desse fluido, esse fluido é muito forte, né? Se essa pessoa recebe uma quantidade que vai curar ela de uma vez, isso vai fazer muito mal para ela. Muito mal mesmo. Então, o que a espiritualidade faz? Né? Aí na casa de vocês, né, tem uma norma que a pessoa volta 3 vezes. Não é? Agora, em outras casas, eu tenho até amigos que tinham algum determinado problema, que ele voltou 18 vezes. Mas por que isso aconteceu? Por que um volta 18 vezes, outro volta 3 e outro com uma já resolve? Né? Às vezes o médico até fala, ah não, mas com uma aqui já tá bom, você já pode ir, não precisa voltar, né? Para ele não ocupar a vaga de outra pessoa, não tem necessidade. Porque às vezes esse processo mais longo é necessário, porque o fluido recebido, ele vai ter que ter um tempo ali, senão dá um choque. Então, em vez de ajudar, vai atrapalhar. É igual o médico, quando a gente está ali com uma infecção, ele passa ali um antibiótico. Ele fala assim, ó, você vai ter que tomar 10 comprimidos, mas você vai ter que tomar um por dia, tá? E o tratamento vai dar certo se você tomar os 10. Você não pode tomar os 10 num dia, senão você morre. Você vai ter uma intoxicação alimentar. E a gente pode ter intoxicação, tá? Também por via fluidoterápica, tá? Se a gente receber essa quantidade de fluido de uma vez. Então, por isso que alguns processos, tá, são e precisam ser mais lentos, tá bom? Uma coisa interessante também, né, que às vezes uma doença ela pode ser causada por um processo obsessivo. Depois leiam lá no livro Libertação, no caso a Obsessão de Margarida, que espíritos especializados no magnetismo iam no processo obsessivo na Margarida e davam passes deletérios na cabeça da Margarida, induzindo ela a ter uma série de doenças. Não falei lá no início que o passe é muito bom para a gente? Pois é, mas o que determina o passe ser bom ou ruim é a nossa intenção. É ali onde que eu vou estar doendo. Eu posso doar tanto energia boa como energia ruim. Por isso que os passistas, eles têm uma normativa. No dia que o passista não está bem e está nervoso, aconteceu algum problema, não vá dar passe. Só vai dar passe se estiver bem. Porque tudo aquilo que eu estiver sentindo eu transmito, né? Então, ali através do poder dos nossos pensamentos, tá? E essas doenças que são causadas pelos processos obsessivos, elas não vão ter cura se a gente também não tratar o obsessor. Então, então aí até no servo de Jesus tem as reuniões, né, de desobsessão, porque às vezes precisa ser um paralelo de tratamento. A pessoa precisa frequentar reunião pública, né, para que ela tenha conhecimento e possa mudar as suas posturas, porque são temas evangélicos, temas doutrinários, ela vai perceber os seus erros. Então a pessoa precisa se tratar, a pessoa precisa fazer o tratamento de cura, né, para restabelecer o seu campo orgânico, e o obsessor ele precisa ter o tratamento desobsessivo, porque é ele que está provocando a doença, que é uma doença, né, causada por fluidos deletérios, né? Então, às vezes o processo é muito complexo, não é? Então, já finalizando aqui, o que a gente gostaria de trazer para vocês, né? É uma mensagem do livro Sinal Verde, está lá no capítulo 13,
que o André Luiz nos fala com muito carinho, né? E ele vai nos trazer um alerta, porque ele vai nos falar, né, que quanto mais avança a ciência médica, olha que interessante. Isso, André Luiz, a gente tem 2020, há 60 anos atrás, olha só, hoje a gente tem mais processos desse aí que ele vai comentar, hein? Muito mais, né? A ciência médica, né, ela ali compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja, hostilidade, né, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra esses semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, um remedinho a gente vai pedir para a Luciana aí licença, nós vamos receitar para todo mundo, inclusive para mim. Eu preciso muito também. Por isso que eu estou dando a palestra, que é o que mais necessita aprender. A gente tomar todo dia o remedinho do perdão, o remédio todo dia da paciência, né? O remédio da paciência, né? Do perdão, da caridade, não é? Porque a gente começa a ver a importância desse perdão, dessa paciência, da caridade, o amor, como um dos principais remédios para as nossas doenças. Somente estamos doentes porque a gente não se medicou com o Evangelho de Jesus, não se medicou com o perdão, não se medicou com a paciência, com a caridade e com o amor. A gente deixa esse convite, esse dever de casa a todos nós, tá? Um grande abraço, a gente está à disposição, tá, Luciana, para alguma pergunta, e muito obrigado pela oportunidade. Isso aí, Thiago. Gostei da receita no final aí, tá? Do remedinho aí do perdão, da paciência, né? Que é importante para todos nós, né? E nós te agradecemos aí o estudo, a oportunidade das reflexões, né? Que saibamos buscar aí esse tratamento físico e espiritual, né? Da melhor forma possível, nos melhorando os nossos hábitos, né? Buscando esses estudos que as casas espíritas estão promovendo agora de forma online, que tá tão acessível para todos, né? E é isso. Então, nós vamos caminhando aqui para o final, fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus por esse banquete que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, que traz para nós restabelecimento, fé, fortaleza, diante de todas as nossas lutas diárias. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Aí, só dando um recadinho aqui final, gente, no próximo domingo os estudos continuam, né? No horário de 7 horas, de 7 às 8 da noite, e vai ser a reunião do SOS Família, tá? Da reunião Viver em Família, estão todos convidados. Tiago, muito obrigada mais uma vez, viu? Fique com Deus, um abraço para todos aí que nos assistiram. Até a próxima.